Abra sua Bíblia em Lucas 18. Nós vamos meditar a partir do versículo 35. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, diga comigo, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante, diga comigo, o repreendiam para que ficasse quieto. Mas, diga comigo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe, diga comigo, o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Desde segunda-feira nós estamos falando sobre o poder da oração, né? Desde segunda-feira. Eu quero que você preste bastante atenção e que o teu entendimento seja aberto para que você possa entender que esse tempo que você está aqui é o tempo mais importante do seu dia. Viu? Que isso esteja dentro de você, que o tempo que você está aqui e o que define lá fora a sua vida é o tempo que você está aqui. Por isso esse não pode ser um tempo perdido. Esse não pode ser um tempo inútil. Esse não pode ser um tempo que simplesmente você vai passar 1 hora, 2 horas no banco da igreja, vai estar, já veio do trabalho, está cansado e não vai mudar nada. Porque o que você ouve aqui define a sua vida lá fora. A primeira coisa que, segunda-feira, só para completar aqui, segunda-feira, o Espírito nos trouxe a mensagem de Ezequiel 37. Vale de ossos secos. O Senhor leva Ezequiel em espírito ao vale, mostra um vale de ossos, algo sem vida, morto, e faz a pergunta a ele, poderão viver esses ossos? Ele diz, tu sabes, Senhor. Mas a pergunta foi feita, poderão viver esses ossos? Pode ser mudada essa situação? Pode ser revertida essa situação? O Senhor esperou a resposta. Tu sabes, Senhor, então profetiza. Profetiza sobre eles. E diga a estes ossos, fala comigo aqui, diga a esses ossos. Diga a esses ossos, para pensar, diga a esses ossos. Fala com esses ossos, fala com isso que está morto, fala com aquilo que não há vida, fala com estes ossos. E diga a eles, assim diz o Senhor, ó vale de ossos secos.
E aí vem o profeta e diz: e eu profetizei, diga comigo, repita comigo, conforme a ordem. Porque a ordem era profetizar. A ordem era declarar. E eu profetizei conforme a ordem. E aí vem a palavra dizendo o seguinte: enquanto eu profetizava, houve um barulho muito grande. E de repente ossos foram se juntando a ossos. E eu olhei, foi se formando os tendões. E foi se formando a carne. E veio a pele. E se formou um corpo, mas não havia espírito. Ou seja, não estava completo. Não estava completo. Aí vem a direção do Senhor e diz: profetiza ao Espírito. Agora é outra coisa. Já não preciso mais que seja formado um corpo. Preciso que haja vida. É o que eu dizia ainda na segunda-feira. Isso pode ser falando de situações que nós vivemos hoje. Pode ser como na vida, como citamos na segunda-feira, a vida profissional, negócio, pessoa, ele tem um sonho do seu próprio negócio, ele tem um sonho de montar algo, ele consegue, montar o seu próprio negócio, ele consegue a estrutura física, existe um corpo, mas o corpo não tem vida. Não tem espírito lá. Não há vida lá. Tem um corpo, mas não tem vida. Está no chão. Não levantou. E a pessoa precisa que levante. Só formar o corpo está formado. Como o vale, estava formado o corpo. E aí? Então ele não precisava mais orar e profetizar para que viesse, que se formasse tendão, carne e pele. Ele precisava que viesse vida. Que é a palavra que eu pedi para repetir. Diga comigo, inteligência. Que é o que diga comigo, inteligência espiritual, que é o que tem faltado em muita gente. Inteligência espiritual. A maior parte das pessoas sabe fazer algumas orações. Salmo 23, Salmo 91, Pai Nosso. É essa oração que define a vida de uma pessoa? Sim ou não? A oração ela deve ser inteligente, a oração deve ser específica. O próprio Vale de Ossos Secos e o que nós acabamos de ler aqui comprova isso. Espera aí. Poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então profetizo sobre eles. E diga a eles. E diga o quê? Que forme o que precisa formar. Formou o corpo. E agora? O que precisa? Tem corpo, mas não tem vida. Tem corpo, mas não tem espírito. Eu não preciso mais orar para que venha carne, para que venha pele, para que venha... Eu não preciso mais. Agora eu preciso de espírito, vida. São direções que nós recebemos para orações inteligentes. Para orações eficazes. Vem o cego. Cego e mendigo. Ó que vida miserável. Cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ele escuta falar de tudo que Jesus tem feito. Certamente aquilo entrou, houve esperança. Nasceu uma esperança dentro dele, uma fé que se ele tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus, a situação dele mudaria. Ele escuta toda uma movimentação, um barulho, uma multidão, e ele pergunta: o que está acontecendo? Jesus está passando. É minha chance, é minha oportunidade. Ele usa uma expressão usada pelos judeus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começou a gritar. Quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas que supostamente deveriam ajudá-lo, apoiá-lo, ou levá-lo até Jesus, mandaram o quê? Fica calado, fica quieto. Que é um ponto que eu quero fazer a observação a você. Todas as vezes que você se levanta para mudar algo na sua vida, todas as vezes que você toma uma decisão
Eu não vou ficar mais assim, eu não vou viver mais assim, eu não vou mais permanecer nessa situação. Eu vou me levantar, eu vou lutar, eu vou reagir. Tem oposição. Se levantam oposições. E essas oposições podem se levantar de inúmeras formas. Fica quieto, cala a boca, para de gritar. Quando deveriam apoiá-lo, então veio aquelas palavras, aquela opressão, certamente até uma opressão sobre ele. Fica quieto, para de gritar. Mas, diga comigo, ele gritou ainda mais. Aí está o segredo. Aí está a diferença daqueles que vão e daqueles que perdem, daqueles que vencem e daqueles que fracassam. Porque muitos na opressão, muitos na oposição, param, desistem. Outros resistem, perseveram. Ele não parou. Diga comigo, ele não parou. E por ele não parar, Jesus parou. Ele não parou, por ele não parar, Jesus parou. Se ele tivesse parado, Jesus não teria parado. Entendeu ou não? Se ele tivesse parado, Jesus não teria parado, Jesus teria seguido. Mas ele não parou, e por ele não parar, Jesus parou. Pela sua perseverança, Jesus parou. Ele não parou diante da opressão, diante da oposição. Mesmo as pessoas dizendo, fica quieto, para de gritar, cala a boca. Ele gritava ainda. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. A fé, ela traz essa postura. Eu não paro, eu não desisto. Eu tenho clamado, eu não tenho sido ouvido, eu vou clamar ainda mais. Eu vou buscar ainda mais, eu vou gritar ainda mais forte. Eu não vou parar, Jesus vai parar e olhar para mim. Não sou eu que vou parar, Jesus vai parar e olhar para mim. Porque se ele tivesse parado, Jesus não tinha parado. Se ele tivesse cedido à oposição, se ele tivesse cedido à opressão, ele teria terminado daquela forma. E por que Jesus parou? Porque ele não parou. E por que ele alcançou o seu milagre? Porque ele perseverou. Porque diante da oposição, ele botou ainda mais força. Diga comigo, diante da oposição, ele colocou ainda mais força. Esse é o espírito da fé. Esse é o espírito da fé. Tudo que for contrário a isso, você vai na força do seu braço. E na força do seu braço, você não vai chegar a muito longe. E você vai se cansar. Você vai se cansar. Toda pessoa que caminha mais na força do braço do que na fé, ela se cansa, ela para, ela desiste e ela não sai do lugar. Permanece vivendo as mesmas coisas, as mesmas situações. Porque são muito poucas as pessoas que têm esse espírito de perseverança, de resistência, de resiliência. Eu vou buscar ainda mais. Se eu tenho clamado, não tenho sido ouvido, eu vou botar mais força. Eu não vou parar de clamar, eu não vou parar de gritar, eu não vou parar de buscar. O Senhor vai parar e vai olhar para mim, porque a minha fé vai me levar a alcançar esse milagre, esse resultado. Foi o que aconteceu com ele. Você acha que se ele tivesse parado, Jesus teria parado? Sim ou não? Quando mandaram ele parar, o que ele fez? Quando você tem oposição, o que você faz? Quando você tem oposição, quando você tem situações, adversas situações para fazê-lo parar, para fazê-lo desistir, opressões. Interessante é isso, né? Que na vida é assim. Às vezes você está lá, você está à beira do caminho, gemendo, padecendo, envergonhado, humilhado, ninguém vai te ajudar. Ninguém te estende as mãos. Mas quando você diz assim, agora eu vou me levantar e eu vou dar a volta por cima, eu vou sair dessa situação. Aí você encontra gente para fazer oposição.
É verdade ou não é? Você encontra pessoas para se oporem. As mesmas pessoas que não te ajudaram, que não fizeram nada por você quando você estava naquela situação. É por isso que nós caminhamos pela nossa fé e não dependa dos outros. Porque há momentos que você não vai ter apoio de ninguém. Há momentos que você não vai ter apoio, incentivo, ajuda, palavras, a motivação. Vem cá, deixa eu te ajudar, você não vai ter de ninguém. É você com Deus. É a sua fé. É o que está dentro de você. Volta ao versículo anterior. Mais um. O que o homem era? O que ele era? Cego. Jesus parou. Qual a pergunta que Jesus fez? Está dentro daquilo que eu tenho batido e ensinado a vocês? Que oração tem que ser? Oração tem que ser específica, clara, objetiva, transparente. Oração tem que ser específica, não é algo aleatório. Para que Jesus vai perguntar para esse homem? O homem está vindo, clamando, o homem é cego, está gritando, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Senhor, para. O homem vem, olha para ele, vê que é cego e faz a pergunta. O que você quer que eu faça? Que eu lhe faça? Diga comigo, Senhor, eu quero ver. Foi específico? Específico, eu quero ver. Qual era a oração do vale de ossos secos? Específica. Qual a oração do cego? Específica. Como falamos, a oração ela é específica, a oração é contínua. Deve ser contínua, deve ser específica. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Esse é o Espírito que está em você. Esse é o Espírito que deve estar dentro de você. Não é grave isso. Todas as vezes que você se levantar para mudar algo na sua vida, que você toma a decisão, não quero, não vou viver mais assim. Não aceito mais essa situação. Não vivo mais esse caos. Não vivo mais gemendo, envergonhado como eu estou. Não vivo mais essa vida humilhante. E você se levanta para mudar. Quando você começa a buscar a mudança, você vai encontrar a oposição. E aí na oposição, o que você vai fazer? Desistir? Parar? Retroceder? A vida era dele. Ele encontrou, ele viu ali diante dele a grande oportunidade. Se há alguém que pode mudar a minha história, se há alguém que pode botar um ponto final no meu sofrimento, esse alguém é Jesus. Então agora ninguém me cala. Eu estou determinado a alcançar o meu milagre. E diante da oposição, diante do fica quieto, diante do cala a boca, ele clamava ainda. Às vezes você pode encontrar essa resistência realmente, literalmente de pessoas, como você pode encontrar espiritualmente. De vez em quando você não é tomado por um desânimo absurdo? Para de clamar, não está adiantando, não resolve. De vez em quando não vem esse pensamento, essa vozinha? Cara, não está adiantando nada, não está adiantando. E aí, a que voz vamos ouvir? O que vamos fazer? Não, é agora que eu vou botar mais força. É agora que eu vou clamar ainda mais forte. Eu estou determinado, a vida é minha. Amém, pessoal? Outro belíssimo exemplo. Lucas 18 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, que eu quero que você repita essa palavra comigo. Diga, para mostrar-lhes que eles deviam. Lê lá, por favor. A parábola só tinha esse objetivo. Sobre o mostrar-lhes
que eles deveriam orar sempre, sempre e nunca desanimar. Por isso, todas as vezes você fala assim, ai, estou tão desanimado. Não se deixe levar. Não se deixe levar pelo desânimo. Vença o desânimo. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo ou importunando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Diga comigo, acaso não fará justiça? Diga, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? De que maneira, gente? Orai sem. Como começou ali, o dever de orar sempre sem desanimar. Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contou-lhes sobre uma parábola, sobre o dever, para mostrar-lhes como deveria orar sempre e nunca desanimar. Traz o exemplo da viúva que tinha uma causa na justiça e chegava todos os dias, batia a porta do juiz iníquo, do juiz que não temia a Deus, e dizia: julga a minha causa, faz justiça contra o meu adversário, faz justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele resistiu e não quis. Mas, pela sua perseverança, ele disse: eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela não me importune, para que ela não me aborreça mais. Vou fazer-lhe justiça. E julgou a causa. Quem estava contando a parábola? Eu costumo dizer que essa é a receitinha pronta que Jesus dá para todos nós. Essa parábola aqui. É a receitinha pronta. Quem contou a parábola? Jesus. Começa ali. Para mostrar o quê? O dever de orar sempre. Não é que Deus não respondeu. Será que Deus não respondeu? Ou Deus está querendo ser importunado? Ou Deus quer mais perseverança? Será que Ele não está ouvindo? Ou ainda as minhas orações têm sido tão vagas? Eu não tenho resistido à opressão, à oposição? Será que eu tenho profetizado especificamente ou a minha oração é aleatória? É como a gente sempre brinca, né? Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim para o Senhor: Senhor, me abençoa, eu quero um carro. Aí o Senhor dá um fuscão para ele. Ele fica bravo. Ele fica: não, mas você falou um carro. Você não falou que carro. Você não falou o ano. Você não falou a marca. Você não falou. É vago. Você falou um carro. Um Fusca não é um carro? Sim ou não? Se você queria outra coisa, então falasse especificamente, que orasse especificamente.
Oração específica. O Senhor, faça alguma coisa na minha vida. Alguma coisa o quê? Porque são tantas coisas, de repente, esse alguma coisa não é o que você quer. Não é aquilo que você realmente, o que está dentro de você, o que você gostaria que acontecesse. E você não ora, você não é específico. Você não é claro. Há orações. O que o Senhor conta na parábola da viúva? Ela importunava todos os dias. Eu lhes digo, ele lhe fará justiça. Volta ao anterior. Acaso, diga comigo, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não vai lhe dar o que é seu por justiça a você que clama de dia e de noite? Deus não vai fazer justiça a você que clama de dia e de noite? Não posso deixar de fazer essa observação, porque tem referência, algumas referências, que depois de muito tempo, que clamaram como deveria clamar, que o Senhor falou assim, o texto diz assim, lembrou-se Deus da oração, ou da promessa que havia feito, porque a oração era tão vaga, tão fraca, que levou anos para realmente Deus se lembrar dessa oração. O problema não está em Deus, gente, o problema está em nós. Viu? O problema nunca está em Deus. O problema sempre está em nós. Nunca queira atribuir a responsabilidade, culpar a Deus, porque às vezes nós estamos esperando Deus fazer algo e Deus está esperando também as nossas boas atitudes. Deus está esperando, está nos ensinando como fazer. Amém? Profetiza, declara, diga ao vale de ossos secos, fala com o vale da sua vida. Começa a pergunta, pode mudar essa situação? Aliás, a tua situação pode ser mudada? Sim ou não? Não, mas de verdade, a tua situação pode ser mudada? Sim ou não? Você tem certeza disso? Você crê nisso? Começa essa pergunta. O Senhor fez isso. Está vendo esse vale? Pode mudar? O Senhor esperou a resposta. Então, se você crê que pode mudar, então profetiza sobre ele. Profetiza e fala com o vale. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E conforme enquanto, está escrito assim, enquanto eu profetizava, um barulho, um rebuliço começou a acontecer. Enquanto, diga comigo, enquanto. Que é o que nós falávamos na segunda-feira, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu comecei até a orar, mas as coisas começaram a mudar e tal, mas depois parece que parou. Enquanto eu profetizava, as coisas estavam acontecendo, né? Mas se eu continuo a profetizar e estou atento, peraí, se eu orei, já aconteceu, agora o que eu preciso orar? Agora eu não preciso mais que forme um corpo, agora eu preciso que haja vida. E quando nós falamos sobre isso, eu citei o exemplo da questão profissional, mas isso aí a gente pode levar para tudo, né? Às vezes existe um casamento, mas não tem vida no casamento. Existe uma casa, mas não tem vida nessa casa. Está tudo morto. Está tudo sem espírito, está tudo sem vida. E agora, nós precisamos orar. Diga comigo, repita essa frase comigo. Até para orar, eu preciso orar. Você já viu isso ou não? Que vontade de orar você não tem. Vontade de orar é difícil? Não, a pessoa tem que estar com o espírito bem vivo para ter vontade de realmente parar para orar. Porque até para orar você precisa orar. Porque de vez em quando para orar é uma verdadeira guerra que você trava. É uma verdadeira batalha que você trava. É assim ou não é? Porque o mundo espiritual é regido pelo mundo... O mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Primeiro você...
Primeiro nós vencemos as nossas guerras no mundo espiritual, depois vencemos as nossas guerras no mundo físico. Por isso que primeiro precisamos aprender a travar as nossas guerras espiritualmente. Só nessas referências que nós trouxemos, é semana de vitória, é semana de definições, é semana para mudar situações, é semana para que aquilo que está morto venha à vida, aquilo que está no chão se levante. É semana para mudar situações, não é semana, é semana de você orar, resistir, perseverar às oposições, resistir às oposições, clamar ainda mais forte, com ainda mais intensidade, com ainda mais determinação. Não é você parar. Quando você não para, Jesus para. Quando você para, Jesus não para. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, diga comigo, que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Será que Ele vai continuar fazendo esperar? Será que Ele é injusto, Ele é mau assim? Volta para o primeiro versículo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. Lê lá. Você está desanimado? Se estava, não está mais, né? Hã? Amém, gente? Gente, leve a sério isso aqui. Leva a sério. Porque se você não é uma pessoa... Quem estava aqui quarta-feira passada, nós trouxemos uma quantidade muito grande de referências mostrando acerca do mundo espiritual. Não só falando do mundo espiritual, trazendo todas as referências que falam a respeito do mundo espiritual, mas trazendo exemplos, né? Trazendo exemplos do que acontece hoje, mostrando o quanto o mundo espiritual é totalmente dominado, o mundo físico é totalmente dominado pelo mundo espiritual. Eu estava dizendo na semana passada, não só de coisas que acontecem, acidentes, morte de animais, morte de rebanhos, acidentes na empresa, com patrimônios das pessoas. Eu estava falando do médico que encontrou a minha esposa, que ele queria falar comigo, porque no plantão dele chegou uma pessoa completamente possessa, completamente endemoniada, né? Ele mesmo sendo médico, ele disse para minha esposa, eu não sou um religioso, mas aquilo não era normal, porque ela chegou, se identificou, falou o nome de um monte de entidade e falou da minha vida particular. Expondo a minha vida particular, falando de coisas que só eu sabia. Sabe o que nós fizemos? Depois de dar tanto medicamento e nenhum ter efeito, acabamos sedando ela, entubando. Para pensar. Porque as próprias drogas que davam não tinham efeito sobre ela. Entubaram. E sabe o que acontece com uma pessoa dessa posteriormente? Você sabe ou não? Bezerra. Por quê? Porque é tratado como louco. E quando na verdade existe um mal ali. Existe uma atuação espiritual. Então, isso eu estou citando dessa situação, mas nós estávamos falando de situações que acontecem no dia a dia, que é espiritual. E se a gente não sabe, não tem discernimento, não tem inteligência espiritual, não sabe como orar, que quando sofremos uma oposição, quando sofremos uma retaliação, quando nos levantamos para mudar algo, também vai se levantar a oposição. E aí nessa oposição, o que muitos fazem? Desistem. E aí o que acontece? O problema se estabelece. E o que mais? O mal toma conta. E continua na situação do cego, mendicando, humilhado, à beira do caminho, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, vive dependendo dos outros, vive do socorro dos outros, vive também mendicando aos outros.
Mas a fé desse homem trouxe mudança à vida dele. Disse assim: eu não vivo mais. Estou me levantando e com muita força. E quanto mais lutarem para eu parar, mais força eu vou colocar. Eu não vou parar, Jesus vai parar. Eu não vou parar, Jesus vai parar e olhar para mim. E vai me abençoar. Amém? Contou-lhes e contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. E nunca desanimar. Isso que eu estou falando para você do médico, isso não foi a primeira vez não, viu? Não foi a primeira vez. Na época do Ielar, um dia o médico ligou aqui na igreja e pediu se podia um pastor correndo lá, porque eles já tinham feito de tudo, e entenderam que aquilo não era coisa para eles. E aí nós fomos lá, oramos, repreendemos, o mal saiu, teve condição de fazer o procedimento na pessoa. E várias outras situações que já vivemos. Então, nós precisamos conhecer o mundo espiritual, nós vivemos por fé. Às vezes a pessoa fala assim: bicho, mas eu não quero lidar com... Não é a questão de querer. Ou você aprende a lutar ou você é vítima. Tem gente que fala assim: não quero lidar com essas coisas. Não tem jeito, ou você aprende ou você apanha. Não tem. O mal, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Se nós não aprendermos a viver, o meu justo viverá pela fé. Se eu não sei orar, se eu não sei repreender, se eu não sei profetizar, declarar, eu preciso de um milagre, eu preciso orar de forma inteligente, como a Bíblia me revela. Não estou tirando da cabeça, como a Bíblia me revela, como a Bíblia me ensina. Eu me torno vítima. Aí sabe o que eu vou falar? Ai, parece que eu sou azarado, parece que eu sofro uma perseguição, parece que na minha vida nada dá certo. Sou vítima de... Enfim. É vítima, desculpa a palavra que eu vou dizer para você, tá? Nós nos tornamos vítimas das nossas próprias escolhas e decisões. Só. Porque se não quisermos ser vítima de absolutamente nada, não seremos. Somos vítimas muitas vezes da nossa inércia, somos vítimas da nossa passividade, somos vítima da preguiça espiritual, sabia? Somos vítimas da nossa falta de interesse, somos da falta de perseverança, somos vítimas de não levar tão a sério o que nós aprendemos, porque se a Bíblia é um livro espiritual, totalmente espiritual, e é o passado, o presente e o futuro está aqui. O passado, o presente e o futuro está aqui. Quanto mais eu conhecer, tão melhor eu viverei, mais preparado estarei. Passado, o presente e o futuro. É como muitas pessoas saem por aí buscando futuro em quem não tem futuro. Saber do futuro onde não tem futuro. Tem essa, né? Hã? É igual quando a pessoa chega para mim e diz assim: olha, varão, Deus tem um grande propósito na tua vida. Eu falei: eu estou fazendo o que aqui? Eu parei tudo, estou servindo a Ele para fazer o quê? Estou no propósito de quem então? Que é outra coisa que muita gente só sabe falar coisas óbvias, né? Não tem o que falar, ele vai falar aquilo que... Espera aí, o que nós estamos fazendo? Claro que Deus tem um propósito. Estou plantando para isso, estou plantando para colher bênção. Estou plantando em obediência. Estou plantando fé. Eu vou colher o quê? Hã? Não estou no mundo, não estou no pecado, não estou enchendo minha carne, não estou alimentando a minha carne, estou alimentando meu espírito. Eu vou colher o quê? Estou plantando para o quê? Não precisa falar nada não, eu sei do meu plantio. Eu sei do que eu estou plantando para fazer uma colheita. E o que você planta é o que você colhe. Se você está plantando bênção, você está plantando fé, você vai colher milagres. Amém? Fique em pé, por favor. Você é um discípulo do Senhor.
Amém? Contou aos seus discípulos uma parábola para lhe mostrar o dever de orar sempre e nunca desanimar. É para você. É para você. E nessa parábola o Senhor está mostrando o seguinte: assim como aquela viúva, ela importunou o juiz e ele fez justiça, julgou a causa dela, é o que o Senhor está dizendo. Eu quero ser importunado. Eu quero ser incomodado. O Senhor julga a minha causa. O Senhor julga a minha causa. Eu preciso dessa definição. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso dessa vitória. O cego estava ali à beira do caminho. Cego, mendicando, uma vida desgraçada. Vivia de esmola. Ele vê a grande oportunidade da vida dele. Minha vida vai mudar. Se Jesus tem abençoado tanta gente aí, eu estou vendo tanta gente abençoada, tanta gente curando, o Senhor libertando das suas dores, acabando com o sofrimento de tanta gente, o meu também vai acabar. Foi isso que estava dentro dele. O que está acontecendo? Jesus está passando. É agora. E começou a clamar. Começou a clamar. Aqueles que era para apoiar, o que fez? O que fizeram com ele? Fica quieto. Para. Cala a boca. O que ele fez? O que ele fez? Quero deixar isso para você e que isso entre dentro de você. Você quer mudanças, vai ter que se levantar com força, buscando essa mudança e preparado para enfrentar a oposição que vai se levantar. E na oposição, a oposição vem para te fazer calar. Mas você vai calar ou vai colocar ainda mais força? Você vai parar ou Jesus vai parar? Jesus vai parar. Porque se ele tivesse parado, Jesus não teria parado. Se ele tivesse escutado aquela coisa, fica quieto, teria ficado. E Jesus teria seguido. Era a vida dele. Por isso que ele não deixou que a oposição, a influência daquelas pessoas influenciasse aquilo que estava dentro dele. Ele agisse de acordo com o que as pessoas estavam impondo a ele que fizesse. Era a vida dele. Ele clamou ainda mais. Ele colocou ainda mais força. Jesus parou. Jesus parou, olhou para ele. O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Volte a visão. A sua fé te curou. Você percebe que 3 referências bíblicas, li 2 com você, uma eu citei. Poderão viver esses ossos, esse vale de ossos, esse cemitério, essa multidão de mortos, pode viver? Aquilo que está morto diante dos teus olhos, pode viver? Essa situação pode mudar? Então profetiza sobre ela. E eu profetizei conforme a ordem que me foi dada. E conforme, enquanto eu profetizava, um reboliço começou a acontecer. Um barulho muito grande começou a acontecer. Percebe que aqui, só as 3 referências são atitudes de fé. E fazendo mais uma observação importantíssima. Para quem gosta dessa colocação. Deus sabe o que eu preciso. Tudo que eu li já te responde. Não precisava nem abrir minha boca para falar. Tem gente que diria assim, mas Deus sabe o que eu necessito, Deus sabe o que está dentro de mim. Primeiro ponto importante, voltando ao vale de ossos secos.
O Senhor não poderia ter dito assim: ô Ezequiel, está vendo esse vale? Sim, Senhor. Então, olha o meu poder, veja o meu poder e veja o que eu vou fazer aqui agora. Observe. E teria feito. Mas o que ele fez? Está vendo o vale? Poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre ele. 50% homem, 50% Deus. A parte do homem Deus não faz. Profetizar é com você. Operar o milagre é com o Senhor. Se fosse sozinho, ele teria dito simplesmente assim: olha o que eu vou fazer nesse vale. Não, ele não disse isso. Ele disse: profetiza sobre ele. Profetiza. Deus sabe o que eu preciso. Ele sabia o que o cego precisava? Certamente sabia. Mas o que ele perguntou para o cego? O que queres que eu te faça? Ele sabia que ele era cego. Mas específico. Claro. Então, a perseverança, a determinação, o ser específico, claro nas suas orações, o profetizar especificamente, claramente, especificamente. Talvez você tenha um vale, o vale é no seu negócio, na sua vida financeira. Algo que está morto, que não tem vida, parece que não tem como mudar. Talvez o vale seja no casamento, na casa, na saúde, algo na saúde. Profetiza, profetiza, profetiza especificamente. Precisava formar um corpo, então ele foi profetizando. Enquanto ele profetizava, foi se formando aquilo que não existia. Passou a existir, mas chegou um momento que não era mais o corpo. Agora precisava ter vida, precisava de espírito, precisava vida ali, precisava levantar. Amém? O cego clamou, veio a oposição. Na oposição, ele clamou ainda mais. A viúva recebeu não, 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 não. O que ela fez? Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, faça-me justiça contra o meu adversário, faça justiça contra o meu adversário. Não, faça justiça contra o meu adversário. Eu vou julgar a causa dela, para que ela não me importune mais. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Amém, pessoal? Ore. Nós estamos numa semana profetizando. Nós estamos numa semana fazendo declarações. Faça declarações, profetiza sobre a tua vida, sobre o vale da tua vida. Resista à oposição. Coloca ainda mais força. Coloca ainda mais força, porque nesse colocar ainda mais força, você vai prevalecer. Vem oposição para você parar. Mas não é você que para, você não para. Quando você não para, Jesus para. E olha para você e te abençoa. Amém? Ele quer julgar. Acaso Deus não fará justiça? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Vai lhes fazer esperar? Não, digo-lhes que depressa. Depressa. Amém?